Mulheres fiéis e seu Deus maravilhoso. Histórias de 5 mulheres de fé. Noel Piper. Ellen Rosevery. Fiel na perda. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, 7-11. Em maio de 1482, 10 anos antes que Colombo iniciasse sua navegação em direção ao Ocidente pelo Grande Mar, Diogo Cão navegou do sul de Lisboa, sendo ele o último de uma sequência célebre de aventureiros portugueses. Navegando cuidadosamente ao lado da costa, cada explorador sonhava ir mais longe ao sul desconhecido do que qualquer outro jamais fora antes. Assim, quando Diogo Cão deu a volta ao redor do cabo ocidental do continente africano e descobriu que seu navio estava em uma maré de águas novas, amareladas e turvas, tornou-se o primeiro europeu a navegar pela corrente do poderoso rio Congo, que lançava 500 mil de metros cúbicos de água por segundo no Oceano Atlântico. Um dos nomes do rio é Nzeri, o rio que engole todos os outros rios. Ele também engoliu pessoas que tentaram seguir seu curso turbulento através da selva densa e malárica e passar pelas tocas de pessoas isoladas e desconfiadas. Depois de Diogo Cão ter descoberto o rio, quase 400 anos se passaram até que um europeu, Henry Morton Stanley, completasse a jornada em toda a extensão do rio Congo, em 1877, partindo de canoa, do interior para o Atlântico. Ele se tornou famoso alguns anos antes, depois de sua busca bem-sucedida pelo missionário explorador com quem o mundo inteiro perdera o contato, Dr. Livingstone, eu presumo. A travessia do Congo feita por Stanley despertou o interesse dos europeus e americanos naquele gigante escondido. No ano seguinte, missionários protestantes começaram a chegar no Congo, mas o rio e os quilômetros de floresta impenetrável não eram de modo algum abertos ao público. A área ainda permanecia misteriosa e de difícil acesso em 1925. Quando Ellen Rosevery nasceu em Haileybury, na Inglaterra, apenas 48 anos depois da expedição de Stanley naquele rio e 21 anos depois de sua morte. A família de Ellen vivia em um país onde os cristãos estavam de alguma forma cientes a respeito das nações e dos povos com os quais a Inglaterra tinha um relacionamento colonial. Isto parece ter sido particularmente verdadeiro no lar dos Roseverys. Ellen não foi a única entre eles que foi para a África. Seu irmão Robert lecionou por mais de uma década em várias partes da África do Sul. Seu pai, o Sr. Martin Rosevery, mudou-se para Malawi aos 59 anos e estabeleceu o sistema educacional de Malawi, onde viveu até a sua morte, aos 86 anos. Ellen ainda se lembra de sua professora de escola dominical falando a respeito de povos e lugares distantes. Lembro-me vividamente do dia maravilhoso, meu aniversário de 8 anos, quando ela nos falou sobre a Índia e nós recortamos figuras de crianças indianas e colamos em nosso livro de oração missionário. Foi quando a resolução silenciosa foi feita. Quando crescer, vou falar com outros meninos e meninas sobre o Senhor Jesus, uma determinação de infância que nunca mudou. Ellen amava o ar de mistério que pairava aos domingos.
Frequentando a igreja anglicana, ela era despertada pelo edifício frio e escurecido com seus altos bancos talhados em madeira. Os meninos do coral, com suas vestes brancas rendadas e de golas franzidas, a cruz e o incenso, o órgão ressoante e a música incomum e rica que preenchia o edifício até a grande cúpula esculpida. O sermão com seus tons graves de voz. Tudo isso eu amava, absorvendo quase que inconscientemente uma impressão duradoura de beleza e solenidade. Contudo, o lugar da igreja na família era ofuscado pelas ocupações escolares, especialmente aos complicados campos matemáticos. Desde a mais tenra infância, Ellen levava o peso da incessante necessidade de ser amada e querida, de ser boa o suficiente. Enquanto crescia, isto se desenvolveu em relação a se sobressair na escola, e não apenas sobressair, mas ser a número 1. Eu sentia lá no fundo que se não fosse bem na escola, falharia em receber amor e respeito de meus pais e de meu irmão, que eram tão importantes para mim. Consequentemente, era raro que ela falhasse nos resultados. A pequena Ellen já estava contaminada pelas próprias dúvidas, insegurança e orgulho que se tornariam o cerne da maioria de suas lutas espirituais quando adulta. De algum modo, em meio a isso, tornei-me consciente sobre Deus. Eu precisava de alguém muito grande, muito maior do que eu, e assim Deus se introduziu em minha vida. E fiz a confirmação com os outros que também tinham 12 anos de idade. Tenho certeza de que não entendi o verdadeiro ou o completo significado disso. Esse foi o início de minha busca consciente, mas vacilante por ele. Deus sabia e me aceitou, e inclinou-se para mim, a fim de atrair-me constantemente a ele. Durante os anos de ensino médio, sua fome por Deus se expressou em esforços determinados em ajudar os outros, em ser boa e em ser sincera. Esses esforços levaram-na a ser mais perfeccionista. Ela esforçava-se em busca do poder invisível que satisfizesse todas as suas necessidades. E ainda assim, as necessidades aumentavam. A desesperança era mais desesperada. A futilidade da vida ficava, às vezes, quase insuportável. E em todo o tempo, Deus me direcionava para que eu visse que em mim mesma não havia nada, absolutamente nada de valor. Como poderia encontrá-lo e perder-me nele? Em julho de 1944, Ellen começou a estudar medicina no Newnham College da Universidade de Cambridge. Cheia de timidez e do medo da inferioridade, foi levada sob as asas de algumas moças cujas vidas e rostos irradiavam uma felicidade e paz quase que contagiante e, obviamente, bem satisfatória. Elas eram membros da União Cristã Intercolegial de Cambridge e Ellen começou a frequentar estudos bíblicos, preleções cristãs e outras atividades junto com aquelas moças. Ainda hoje posso me lembrar da primeira vez que cantei "Mais de Cristo eu quero ter". Todo o meu ser foi profundamente despertado. Uma noite, estávamos sentadas ao redor da lareira do quarto de Sylvia para um estudo bíblico no fim de outubro. Não me lembro do estudo, mas as palavras do hino continuaram ressoando em minha mente. Quando as outras se dispersaram, continuei sentada no tapete, olhando fixamente para o fogo com um grande anseio no âmago de minha alma. Mais de Cristo eu quero ter. Era como se uma janela se abrisse e lenta e surpreendentemente, atordoada em admiração, vislumbrasse através dela. Um graveto estalou no fogo e o vislumbre se foi. Outra vez, insistentemente, agarrei-me ao momento, desejosa de que a presença de Jesus se tornasse real em minha alma. A glória pareceu resplandecer, uma luz de grande esplendor. Eu mal ousava respirar. Senti como se a vida estivesse suspensa, arrebatada, sem fôlego. Meu coração fora preenchido com alegria e admiração. E passou. Ellen começou a ler as escrituras avidamente. Suas amigas acreditavam que ela tinha se convertido, mas ela diz:
Ainda assim, eu não tinha paz, não tinha satisfação no coração. Estava certa de que era real e verdadeiro, mas também tinha consciência de que me faltava alguma coisa. Durante o Natal de 1945, a irmã mais nova de Ellen teve cachumba e ela não pôde ir para casa. Suas amigas cuidaram para que ela participasse de um grupo familiar de treinamento para obreiros cristãos. Em preparação para uma classe, ela estudou com toda a atenção o livro de Romanos e ficou tão imersa que, sem perceber, passou a noite toda acordada. No dia seguinte, ela caiu daquele estado de elevada espiritualidade por causa de uma discussão com alguém na mesa do jantar. Eu subi correndo, amargamente envergonhada por ter me deixado levar a uma discussão e perder o controle de mim mesma. De repente, lancei-me sobre minha cama numa enxurrada de lágrimas e solidão. Com um sentido esmagador de desesperança, clamei a Deus, se é que havia um Deus, que me viesse ao encontro e que ele se fizesse real e vital para mim. Levantei os olhos e, através de minhas lágrimas, li o texto na parede. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Isso foi tudo. Imediatamente, todo fardo se desfez. Aquietar-me e conhecer a Deus, cujo nome é Eu Sou. Parar a luta que procura entender com o intelecto. Apenas aquietar-me e conhecê-lo. Naquele momento, uma grande paz, alegria e felicidade infinitas me inundaram, e eu recebi mais de Cristo e compreendi que Ele e eu entramos em um novo relacionamento. Ela também sabia que isso não tinha acontecido do nada. Deus a tinha preparado e usado sua busca para ajudá-la a encontrá-lo. A leitura constante das Escrituras nos meses anteriores, a escuta cautelosa do ensino doutrinário, tanto no grupo familiar quanto nas reuniões da União Cristã, tinham preparado o caminho. Durante anos, o Espírito Santo vinha abrindo os meus olhos para a consciência do pecado, convencendo-me da minha indignidade diante de um Deus santo. Mas agora chegara o maravilhoso dom do arrependimento. Deus derramou sua graça em perdão, em purificação de toda a impureza do pecado e em revelação nesse tempo do maravilhoso milagre da amizade com Cristo. E Deus ainda não tinha terminado a obra. Quando Ellen voltou a reunir-se com o grupo e disse o que lhe tinha ocorrido, um veterano professor da Bíblia escreveu Filipenses 3:10 na nova Bíblia de Ellen, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ele me disse, esta noite você entrou na primeira parte do verso, para o conhecer. Este é apenas o começo e há uma longa jornada adiante. Minha oração é que você persevere até a segunda parte do verso, para que conheça o poder da sua ressurreição. E também, se Deus quiser, quem sabe um dia, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-se com ele na sua morte. Ellen voltou para seu quarto naquela noite e leu este versículo em seu contexto. E assim, no próprio dia em que Deus a atraiu para si mesmo, também mostrou-lhe suas palavras em Filipenses 3:7-11, que 20 anos mais tarde dariam sentido ao evento mais doloroso e aparentemente mais irracional de toda a sua vida. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Mesmo antes desta experiência com Cristo, Ellen sabia que tinha um chamado para missões. Ela sentia esse chamado tão fortemente que era difícil entender por que todo crente não se preparava para missões. Ainda como estudante de medicina, ela aceitava convites para ser médica de acampamentos de verão, liderar estudos bíblicos, dar seu testemunho em público. Acima de tudo, ela pesquisava a Escritura para preencher grandes vácuos em seu conhecimento e para conhecer Deus mais intimamente. Em meio ao seu ministério crescente e muitas horas de treinamento profissional intenso, estava também um incômodo senso de dúvida e insegurança. Eu tinha a tendência de chamar certos pecados de fraqueza ou fragilidades humanas e, portanto, desculpá-los. Era melhor falar de exagero do que de mentira.
No entanto, senti que estava praticando a desonestidade em minha mente, ao permitir tais desculpas a mim mesma. Então, lentamente, começou a surgir uma sensação de exaustão. A alegria e o entusiasmo dos primeiros 3 anos, de repente, parecia estar sumindo. O trabalho começou a desnortear-me. Infelicidade, solidão, temor, inferioridade, tudo isso tomou conta de mim. Ao mesmo tempo, o estudo bíblico e a oração se tornaram algo superficial e mecânico ao invés de prazeroso. O testemunho continuou, mas sem fé real ou expectativa de ver resultados. Olhando para trás, é fácil perceber que pelo menos parte da explicação está no fato de que, como muitos de meus colegas de faculdade de medicina, eu sofria com o trabalho excessivo e a extenuação resultante de um programa muito cheio. Eu pensava que esta exaustão era falha espiritual. Sem dúvidas, também afetaram seu trabalho profissional. Nas alas do hospital e na frente de outros médicos, eu estava muito ciente de minha inferioridade ou do medo do que os outros pensavam. Esta timidez enfraquecida apenas teria de ser subjugada e vencida pela morte diária do eu, através de um esforço vigoroso e dolorido. Ainda assim, havia pouco sucesso. Anos mais tarde, ela escreveu que naqueles primeiros anos tinha entendido mal o que era crescer na vida cristã. Ela pensava que este crescimento deveria ser uma escalada constante, buscando maiores alturas, até que finalmente se alcançasse o pico da montanha. Mais tarde, naquele tempo, com a perspectiva dos anos e a maturidade, ela entendeu que a vida não é apenas um pico, mas uma cordilheira, com vales entre as montanhas. Frequentemente, eu achava que havia atingido um glorioso esplendor do sol e me preparava resolutamente para o próximo cume que pudesse contemplar. Quando o alcançava, eu me regozijava com o senso de realização e vitória e com a gloriosa visão. Então, lentamente, minha imaginação era cativada pelo próximo cume e a determinação se prepararia para subir novamente. Enquanto eu descia deste topo para o vale entre as montanhas, frequentemente caminhava à sombra do cume com o qual acabara de regozijar-me. Eu interpretava isto como um fracasso, o que frequentemente me levava ao desespero. Agora percebo que eu estava errada. A descida era apenas um movimento inicial em direção à próxima elevação e nunca, por assim dizer, um retorno a um nível inferior. A sombra surgia apenas depois do esplendor do sol. O vale poderia proporcionar um período de descanso para desenvolver as experiências aprendidas anteriormente e um tempo de refrigério que me preparava para a próxima subida árdua. Se eu tivesse entendido o significado do esplendor do sol e da sombra em minha vida, em vez de interpretar minhas diversas experiências na jornada da vida como altos e baixos, teria me poupado de muitas tristezas profundas. No último ano da faculdade de medicina, Ellen perdeu a voz, o que providenciou uma ocasião para que Deus demonstrasse seu poder e propósito. Após uma cirurgia para remover nódulos benignos de suas cordas vocais, ela foi proibida de falar durante alguns dias. Em uma manhã, na quietude de seu quarto do hospital, ela experimentou a presença iluminadora de Deus, invisível, mas como se ela pudesse quase vê-lo. A partir daquela manhã, o ódio pelo pecado surgiu. Até então, eu odiava as consequências do pecado, a vergonha por falhar, o medo de ser exposta. Agora, subitamente, eu conheci um ódio intenso por tudo aquilo que crucificou o meu Senhor. Era um ponto de mudança para mim. A trilha de descida do pico da felicidade, com seus questionamentos e confusões, foi levada. De repente, o próximo cume colocou-se claramente diante de mim. Ele, que me chamava para servi-lo além-mar, estava diante de mim, sorrindo, prometendo-me sua presença, companheirismo e capacitação, dizendo-me para olhar adiante e para cima, e não para trás e para dentro de mim. De repente, todos os meses de lutas e anseios se foram. Eu estava satisfeita. Não que minhas dúvidas tivessem sido totalmente esclarecidas, elas apenas não precisavam mais de explicação.
Esta segurança ficou abalada quando chegou o momento de tentar falar. Ela só conseguiu emitir um som como um cachorro ao latir ou sussurrar com rouquidão. O que isso significaria em sua carreira médica e em missões? Lentamente, outra voz começou a forçar-se durante a noite dentro de seu coração. Você não pode confiar em mim? Parecia um sussurro. Você não usou sua voz para seus próprios objetivos, para sua própria glorificação durante anos? Eu te darei uma nova voz para usar a meu serviço. Ellen teve alta do hospital na sexta-feira antes da Páscoa. Naquela noite de Páscoa, ela e algumas antigas amigas ouviram um sermão a respeito de deixar o Espírito Santo tomar posse de suas vidas e enchê-las da santidade de Deus. Quando as amigas questionaram se isso seria possível, Ellen respondeu em alto e ressonante tom: sim, Deus tinha curado a sua voz. Depois de formar-se em medicina, Ellen passou algum tempo candidatando-se ao treinamento da WEC, Worldwide Evangelization Crusade. Depois, seguiram-se 8 meses de aprendizado de francês em Bruxelas e de estudos na cidade de Antuérpia sobre doenças comuns na região tropical. Também durante esses meses, ela foi mordida por um cão, teve icterícia e cachumba. Após isso, durante 3 meses, ela precisou levantar suporte financeiro e de oração, fazer compras de suprimentos médicos e pessoais, preparar as malas, conseguir o visto, vacinar-se e completar outras preparações para a viagem, a fim de estabelecer-se a milhares de quilômetros de casa. Sábado, dia 14 de fevereiro de 1953, ela navegou de Londres, passando pelo Estreito de Gibraltar, ao longo do Mediterrâneo, atravessou o Canal de Suez e chegou em Mombasa, no Quênia, na costa da África. A bordo do trem para Nairobi, esta mulher de 27 anos estava impaciente como uma criança. Entusiasmo? Eu não conseguia comer ou falar. Mal podia pensar nisso. Eu corria de um lado para o outro no vagão para não perder nada. Em cada estação, na longa e lenta subida de 1.500 metros acima do nível do mar, eu desembarcava para pisar em solo africano, ler o nome da estação e saber a que altura estávamos para ter a sensação de estar na África, sentir seus cheiros e jeitos e climas. Permanecendo com missionários ao longo do caminho, Ellen viajou de trem, de navio, a vapor e de caminhão, metade do caminho que cruzava a África, a fim de chegar em sua nova casa, o que aconteceu na noite de terça-feira, 17 de março de 1953, 4 semanas depois de ter saído de Londres. Sua tarefa era estabelecer serviço médico e treinamento no distante vilarejo de Ibambi, ao nordeste do Congo belga. Não seria este o modo como os médicos britânicos recém-formados teriam escolhido iniciar sua carreira após anos de treinamento. Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ela e seus companheiros viajantes, missionários reenviados, entraram em Ibambi, passando sob um arco de flores e cercados por uma multidão entusiasmada. Então o pastor Nidugo, antigo ancião da igreja africana, deu um passo à frente para nos desejar boas-vindas em nome da igreja, e a minha em particular como a nova missionária. A Igreja de Jesus Cristo no Congo e nós, anciãos desta igreja, queremos lhes dar boas-vindas, nossa filha, em nosso meio. Nunca me esqueci daquele momento e daquelas palavras. Que privilégio para uma jovem missionária ser filha deles, ser uma deles, ser cuidada, nutrida, amada e ensinada por eles. Com o passar dos anos, em vários livros, Ellen contou muitas histórias sobre o impacto do pastor Nidugo em sua vida. E desde esse primeiro dia em Ibambi, a esposa do pastor envolveu Ellen com um amor que a surpreendeu e quebrantou sua natureza reservada.
Minhas lágrimas transbordaram com o infinito sentido de alegria que enchia meu coração. Eles surgiam ao nosso redor, apertando nossas mãos centenas de vezes, conversando e rindo, e lentamente eu me retirei para os fundos da varanda, apoiando-me contra a parede, impactada emocionalmente. De repente, tranquilamente, ali estava a querida Tamoma, seus olhos gentis olhando profundamente nos meus. Ninakumbenda, ela disse, eu te amo, e me abraçou. Ela nunca tinha me visto antes, mas me amava. Durante anos, Tamoma havia orado para que Deus lhes enviasse um médico. Quando ouviu falar que uma estudante de medicina estava interessada, redobrou suas orações a Deus para que desse a ela sucesso em seus exames. Quando os exames terminaram e a jovem médica estava na sede da missão, sendo preparada, Tamoma orou para que não houvesse nenhum empecilho entre a chamada e a viagem. E por fim eu cheguei, e ela me amou. Daquele momento em diante, Tamoma e seu marido, pastor Ndugu, tomaram-me em seus corações como uma própria filha deles. Foi a primeira vez que conheci uma família cristã que obedecia literalmente o mandamento de Jesus e seus discípulos. Amai uns aos outros, pois nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Que uma senhora mais velha, de cultura e língua diferentes, estivesse disposta a oferecer-me o amor de Cristo sem primeiramente me conhecer, para avaliar se valia a pena me amar ou não, foi uma experiência extraordinária. Sinceramente, nada mais me causou um choque cultural em meu primeiro mês ali do que este ato, um caloroso abraço e um comentário gentil. Eu te amo. Isto me fez sondar muito meu coração. Teria eu amado Tamoma com o mesmo ardor inquestionável se nossas situações fossem opostas? Isto era apenas uma questão de timidez dos britânicos ou era realmente algo mais fundamental, uma falta de semelhança a Cristo de minha parte? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Cristo me amou o suficiente para morrer por mim enquanto eu ainda era sua inimiga. Se Deus tivesse esperado que eu aprendesse a amá-lo antes que ele morresse, eu jamais teria sido salva. Eu sabia isto na mente, mas quando conheci alguém que se comportou de modo tão completamente semelhante a Cristo, fiquei admirada. Mais tarde em sua vida, alguém de fato sugeriu a Ellen que Deus a tinha enviado à África porque havia coisas que ela não poderia aprender sobre ele na Inglaterra, como, por exemplo, compreender o tipo de amor à semelhança do amor de Cristo que Tamoma demonstrou a ela. Alguns dos outros ajustes à cultura foram fáceis. Adaptar-me à cultura e a novas dietas alimentares foi realmente um problema pequeno para mim. Estava tão entusiasmada por estar lá e desejava tornar-me uma com aquele povo o mais rápido que pudesse, que não notei nenhuma barreira ou algum tipo de choque cultural. Talvez a nossa criação extremamente rigorosa durante os anos de racionamento da Segunda Guerra Mundial e o fato de termos passado muitos de nossos feriados acampando nas montanhas tenham realmente ajudado a desenvolver uma facilidade para adaptação em quaisquer circunstâncias. E eu estava tão emocionada por ter chegado à África que admirava praticamente tudo. Por amor do qual perdi todas as coisas. A adaptação profissional de Ellen naquela área longínqua e não desenvolvida foi bem mais difícil do que sua adaptação à dieta alimentar. Ela imediatamente descobriu que teria de deixar os padrões da medicina que foram incutidos nela durante anos, particularmente a importância de praticar somente a melhor medicina possível. Ela não queria fazer de seus pacientes cobaias enquanto aprendia a trabalhar neste novo lugar. Ao começar com nada a não ser uma caixa com divisórias para chá, uma mesa de camping e um banquinho, um fogareiro a querosene e uma pequena panela, descobriu o que é estar cercada de dificuldades.
Muito do que eu devia fazer para manter os padrões médicos provou-se impossível. O bom treinamento me dizia que um paciente com febre alta e calafrio, olhos doloridos e suor abundante provavelmente estaria sofrendo de malária. O tratamento era feito com quinina em dose suficiente de acordo com o peso do paciente, mas somente depois de confirmar-se o diagnóstico em laboratório. Este procedimento microscópico podia ser realizado por um técnico bem treinado em apenas 5 minutos. Com 50 pacientes ou mais diariamente, mostrando sinais de malária, isso acrescentaria mais 4 horas ao trabalho do dia. Sem eletricidade, essas 4 horas teriam de ser durante o dia. Além destes 50 pacientes com malária, havia provavelmente mais 150 com outros sintomas. O dia simplesmente não era longo o bastante. Os sintomas da malária levaram ao tratamento com quinina com uma ligeira estimativa de peso e sem confirmação de laboratório. Quando comecei a perceber que mais de 200 pacientes eram tratados diariamente e que 75% ou mais estavam respondendo imediatamente ao tratamento inicial dado, comecei a ver que isto não significava rebaixar os padrões para tratamento de sintomas de malária sem confirmação laboratorial. Antes, isto era uma adaptação necessária às circunstâncias. Estes mesmos 200 pacientes diários, tendo recebido algo que aliviasse sua dor física, estavam muito mais abertos a ouvir a pregação do Evangelho. As considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ellen também havia sido designada para começar um programa de treinamento para trabalhadores na área médica. Os primeiros alunos começaram a chegar para aprender enfermagem. Suas idades variavam de 18 a 24 anos e sua base educacional era o equivalente à do ensino fundamental. Entre os alunos da primeira classe estavam John Mangadima, que passaria a ser um amigo e colega durante os anos que Ellen passou no Congo. Ellen não foi treinada como professora ou enfermeira. Não havia um currículo pronto. Todo o ensino era em francês e em Swahili. Nenhuma dessas línguas era a língua nativa de Ellen ou de qualquer dos alunos. Deus me ensinou a ensinar conforme a necessidade que surgisse. Um paciente vinha ardendo em febre, então passávamos a uma palestra sobre como usar, ler e entender um termômetro. Um bebê era trazido com broncopneumonia e eu demonstrava o uso do estetoscópio e como chegar a um diagnóstico. Um fluxo interminável de pacientes com um ilimitado conjunto de sintomas abdominais nos proporcionava material para descobrir o uso do microscópio e aprender a reconhecer todas as espécies possíveis de parasitas. Servir de mentor aos alunos de enfermagem significava separar um tempo adicional para cada procedimento médico. Isso teve de se encaixar nos dias que já eram muito curtos. O excesso de trabalho e a consequente impossibilidade de ter uma noite de folga ou de sair no fim de semana trouxe-me uma certa irritabilidade e falta de paciência que sempre me causavam uma considerável perda de sono. Eu sempre tive um temperamento impetuoso, mas que a maioria das vezes estava sob controle, desde a minha conversão a Cristo. Agora, a palavra irada e furiosa escaparia novamente, antes que eu pudesse controlá-la para minha vergonha. Pacientes que vinham até a janela da sala de jantar, enquanto estávamos fazendo a refeição do meio-dia, recebiam uma palavra afiada de minha parte. Vá ao dispensário e não traga seus germes para nossa casa. E um olhar triste surgiu nos rostos dos missionários mais antigos, que tratavam cada visitante em sua casa com gentileza e respeito. O evangelista Danga me deu uma lição por causa desse comportamento anticristão. Não se culpe a si mesma. Chame pecado de pecado e cólera de cólera. Então encare o fato de que sua pele branca não faz de você alguém melhor do que nós. Você precisa da purificação de Deus e de seu perdão, de ser preenchida e habitada por Ele, da mesma forma que nós precisamos. Se você pode nos mostrar apenas a doutora Ellen, é melhor voltar para casa. As pessoas precisam ver a Jesus.
Após 18 meses em Ibambe, a diretora da missão a transferiu a Nebobongo, porque era necessário que ela tomasse a frente do trabalho médico lá. Então, os alunos de enfermagem e o programa de treinamento foram com ela para Nebobongo, a 11 quilômetros de Ibambe. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Ela permaneceu em Nebobongo por 10 anos, supervisionando o leprosário e o orfanato. Ela fundou 48 postos de saúde rurais, nas imediações próximas, um centro de treinamento para a formação de paramédicos e um hospital com 100 leitos e uma maternidade. O hospital e o centro de treinamento foram construídos literalmente do chão, e as únicas pessoas que puderam fazer isso foram Ellen e sua colega europeia, Florence Stebbin, juntamente com os alunos. Aprendemos a fazer tijolos, aprendemos a lidar com a complexidade do forno de olaria, como utilizar o nível de bolha e a mistura certa de cimento e areia para fazer o concreto, como serrar as vigas de um tronco, como medir e erguer essas vigas para montar o telhado e transportar as onduladas telhas de amianto. Quando a tarefa parecia-lhe muito grande, Deus providenciava soluções inesperadas. Por exemplo, uma viga era pesada e perigosa para ser erguida pelos alunos e por Ellen, novatos naquela função. Eles oraram por um construtor de telhados que fosse experiente. Naquele momento, uma missionária foi trazida para que ficasse de repouso até o final de sua gravidez de risco. Inesperadamente, Ellen perguntou ao marido dela: "Você faz telhados?" Sim, ele fazia. A construção não era o único desafio. Cada necessidade tinha as suas próprias dificuldades. Aprendemos mecânica de automóvel em função da necessidade. Precisávamos de um veículo que funcionasse como ambulância, caminhão para construção e caminhonete para carregar comida. O único modo de fazer consertos era entrar debaixo ou dentro daquele carro junto com um colega africano e, em meio a tentativas e erros, trabalhar até que tivéssemos algum sucesso. Aprendemos Swahili e francês e alguma noção de Bangala e Kibudu, e então assumimos a tarefa de expressar verdades médicas sem um jargão científico. Escrevemos nosso primeiro livro-texto em Swahili, fizemos matrizes e logo 100 cópias foram reproduzidas em uma máquina duplicadora antiga, na qual as páginas eram friccionadas individualmente e colocadas para secar. Histórias desagradáveis poderiam ser contadas dos dias em que o vento entrava pelas venezianas e espalhava as páginas numa avalanche desastrosa. Escrever livros-textos deve ter sido um trabalho de tempo integral, assim como a construção do hospital e do centro de treinamento médico, e a demanda médica ia em si mesma além do tempo integral. Ellen não podia esquecer que sentia o chamado para a missão médica, mas os vários outros papéis continuavam a pressionar, competindo pela prioridade nas limitadas horas do dia. Uma manhã, por exemplo, ela estava no forno da olaria, suas mãos ásperas e cortadas pelo trabalho, quando foi chamada para ir ao hospital fazer uma cirurgia de emergência. Comecei a esfregar minhas mãos e os braços. Minhas mãos doíam intensamente debaixo da escova. Estendi minhas mãos para que a enfermeira colocasse álcool antisséptico. Segurei minha respiração com força ao sentir a dor aguda e comecei a murmurar em minha mente: por que Deus não chamou outro missionário para ficar encarregado da construção e assim eu poderia ficar livre para dar às pessoas o melhor tratamento médico do qual creio ser capaz? Na quarta-feira seguinte, contei tudo isto ao conselho da igreja e pedi que orassem para que eu não ficasse ressentida. Um homem piedoso, depois de conduzir o grupo em oração, sorriu para mim e me repreendeu gentilmente. "Doutora", ele disse, "quando você é a médica em seu uniforme branco, o estetoscópio ao redor do seu pescoço, falando francês, você está a quilômetros de distância de nós. Nós a tememos e lhe dizemos, sim, sim, mesmo quando não ouvimos o que você disse.
Mas quando você está na olaria conosco e suas mãos estão ásperas como as nossas, quando você está nos mercados falando e cometendo seus erros na linguagem, nós todos rimos com você. É aí que nós te amamos, confiamos em você e ouvimos o que você nos fala de Deus e de seus caminhos. Dentro de um ano, a construção do hospital foi concluída. Agora não havia mais construção para tomar o tempo e a energia de Ellen. Era isto que ela esperava, mas infelizmente ainda não estava satisfeita. Minha reclamação foi invertida. O hospital estava pronto e funcionando e a notícia estava se espalhando. E começou um fluxo de pacientes. Eu não tinha tempo para mais nada, a não ser para medicina, medicina, medicina. Não tinha como cessar, não havia folga. Eu esperava ser uma boa missionária e poder sentar ao lado de pessoas acamadas para falar das boas novas da salvação. Mas não havia tempo para nada, senão para a medicina. Felizmente, outra vez, levei meu problema aos anciãos da igreja pedindo suas orações. E novamente eles não só oraram e me consolaram, como também graciosamente me repreenderam. Doutora, quantos pacientes vêm ao hospital diariamente? Cerca de 200, 250. Certamente eles vêm porque você está lá. Eles não viriam se não houvesse médico lá. E o que estamos fazendo? O dia todo, a cada dia, onde você vai, nós vamos. Doutora, você percebe que estamos tendo a alegria de levar 5, 10, às vezes até mais de 10 pessoas ao Senhor a cada semana? Se você não estivesse aqui, eles não viriam. Deus teve de me ensinar a estar disposta a ser parte de um time. Também havia lições a serem aprendidas a respeito da oração. Algumas delas eram sobre algumas orações que pareciam impossíveis e que foram respondidas. Uma mulher morreu ao dar à luz, deixando um recém-nascido prematuro e uma menina de 2 anos. Não tínhamos incubadoras porque não havia energia e uma bolsa de água quente era a maneira de manter um bebê tão pequenino aquecido durante as noites de ventos frios. Mas nas regiões tropicais e úmidas, a borracha deteriora facilmente. Portanto, quando a última bolsa de água foi enchida para o bebê, ela rompeu. Uma enfermeira foi incumbida de segurar aquele bebê e mantê-lo aquecido com o próprio calor de seu corpo. No dia seguinte, Ellen encontrou-se com as crianças do orfanato para um momento regular de oração. Ela lhes contou sobre o bebê que precisava ficar aquecido e sobre a irmãzinha que chorava porque sua mãe tinha morrido. Ellen registrou a oração de Ruth, com 10 anos de idade, e sua própria resposta àquela oração impossível. Deus, por favor, envie-nos uma bolsa de água quente. Não será bom amanhã, Deus, porque o bebê já estará morto. Então, por favor, mande uma nessa tarde. E enquanto se encarrega disso, o Senhor, por favor, enviaria uma bonequinha para a menininha? Assim ela saberá que o Senhor realmente a ama. Poderia eu simplesmente dizer amém? Eu apenas não acreditava que Deus faria isso. O único modo como Deus poderia responder a essa oração tão específica seria enviando-me um pacote da minha terra. Eu estava na África há 4 anos e até aquele momento não tinha recebido nada de casa. Quando cheguei em casa, lá na varanda estava um pacote de 10 quilos, com selos do Reino Unido. Levei-o para o orfanato. Cerca de 30 ou 40 pares de olhos focalizavam-se na caixa grande de papelão. Depois de tirar muitos itens, quando coloquei minha mão dentro da caixa novamente, senti será que era? Agarrei e puxei para fora, sim. Uma bolsa de borracha para água quente, novinha. Eu chorei. Ruth correu em minha direção gritando. Se Deus enviou a bolsa, ele deve ter mandado também a bonequinha. Ao rebuscar até o fundo da caixa, ela puxou para fora a pequena boneca vestida com uma linda roupinha. Os olhos de Ruth brilharam. Ela nunca duvidara. Aquele pacote tinha sido enviado 5 meses antes, em resposta à oração da fé de uma menina de 10 anos para que chegasse naquela tarde. Algumas outras lições sobre a oração foram relacionadas a orações que pareciam não ser respondidas. Ao menos não foram respondidas do modo como Ellen desejou. Ellen foi treinada para ser médica, mas não para ser cirurgiã.
Era uma coisa assustadora pensar em aprender a operar através da própria prática, quando a vida de alguém dependia de sua proficiência. Ela se recusou a fazer cirurgias até que foi confrontada pela realidade. Algumas pessoas morreriam sem a cirurgia, e se ela não a fizesse, quem faria? Durante todo o restante do tempo que passou no Congo, ela orou para que Deus tirasse aquele medo dela, mas este não foi o modo que Deus escolheu para manter sua mente alerta e sua mão firme. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Ellen lidava continuamente com as consequências espirituais da exaustão e do trabalho em excesso. Aparentemente, esta foi uma outra lição para a qual Deus a trouxe à África, para que ela estivesse ao alcance dos colegas africanos que Deus usava para ensiná-la. Em pelo menos 2 de seus livros, ela menciona um período em que sente chegar ao extremo da exaustão, sendo erguida por John Mangadima e pelo pastor Ndugu. Este evento ocorreu cerca de 4 anos após ela ter iniciado seu serviço no Congo. As coisas estavam andando errado em Nebobongo. Eu estava ciente de que minha vida não era o que devia ser. Ficava irada com as enfermeiras, perdia a paciência com os doentes, ficava irritada com os operários. Estava extremamente cansada, com uma carga imensa de trabalho e inúmeras responsabilidades. Chegou um dia que, enquanto passava pela enfermaria, explodi com um paciente. Um pequeno incidente cresceu em toda a proporção. Todos, horrorizados, ouviram a missionária cristã enquanto se irava em Swahili fluente. Saímos da enfermaria do hospital e John Mangadima falou comigo de modo muito gracioso e humilde. Ele tinha sido meu primeiro aluno e agora era meu primeiro assistente médico. Doutora, ele disse, não acho que o Senhor Jesus teria falado desse jeito. Oh, como ele estava certo. E agora, para onde eu iria? Eu queria chorar, fugir, mas não podia. Voltamos à enfermaria feminina e me desculpei. Lutei com aquilo durante mais algumas semanas irritantes e frustrantes. Sabia que Deus estava falando comigo, mas eu não ouvia. Eu alistava minhas desculpas. Minha exaustão extrema, meus nervos tensos, o excesso de responsabilidades. Então, uma manhã, durante nosso período de estudo bíblico, fui quebrantada. O Espírito Santo estava trabalhando no coração dos estudantes africanos, dos operários e dos órfãos, mas não em meu coração frio e endurecido. E eu já não suportava mais isso. De repente percebi que deveria retirar-me e buscar o perdão e a restauração de Deus se eu quisesse continuar no trabalho. O pastor Ndugu tinha visto minha necessidade espiritual e planejou tudo para que eu passasse um longo fim de semana em seu vilarejo. Lá, ele me deu um quarto e deixou-me a sós. Busquei a face do Senhor por 2 infelizes dias, mas não pude encontrar a paz. Eu sabia que era muito indigna para ter o título de missionária. No domingo à noite, o pastor Ndugu me chamou para a lareira onde ele e sua esposa Tamoma estavam sentados. Oramos. Um grande silêncio nos envolveu. Gentilmente, ele se curvou em minha direção. Ellen, por que você não consegue esquecer por um momento que você é branca? Você tem ajudado tantos africanos a encontrar a purificação, o encher e a alegria do Espírito Santo por meio do sangue de Jesus Cristo. Por que você não deixa ele fazer por você o que fez por tantos outros? Ele abriu para mim as áreas escondidas do meu coração que eu mal podia suspeitar que existiam, particularmente esta do preconceito racial. Eu estava horrorizada. Eu estava lá para compartilhar as boas novas do Evangelho. Eu amava os meus irmãos africanos. Será mesmo? O Espírito forçou-me a admitir que em minha mente eu não acreditava que de fato um africano poderia ser um crente tão bom quanto eu, ou que poderia conhecer o Senhor Jesus ou entender a Bíblia tão bem quanto eu. Minha preocupação com eles tinha em si um elemento de condescendência, de superioridade, de paternalismo. Abrindo sua Bíblia em Gálatas 2:20, ele escreveu a palavra eu no chão empoeirado com o calcanhar. Eu, ele disse, o eu com letra maiúscula em nossas vidas, o ego, é o grande inimigo.
Ellen, o problema com você é que nós podemos ver tanto a Ellen que não conseguimos ver Jesus. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Percebo que você bebe muito café, ele continuou, aparentemente se desviando do assunto. Quando alguém lhe traz uma caneca, você fica segurando até que esteja frio o suficiente para beber. Posso sugerir que cada vez, enquanto você espera e segura a caneca, você eleve seu coração a Deus em oração e, enquanto falava, desenhou uma cruz sobre o eu traçado no chão. Por favor, Deus, crucifica o meu eu. Ali, naquele chão empoeirado, estava sua lição de teologia simplificada. A cruz, a vida crucificada. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 19 a 20. Voltei para Nebobongo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, John Mangadima exclamou: "Oh, doutora, aleluia, você não precisa contar-nos. A expressão do seu rosto nos diz tudo. Nós temos orado por você há 4 anos. E eu tinha ido àquela terra como missionária e professora." Deus usou a enfermidade para ensinar ainda mais profundamente a Ellen sobre a humildade e a dependência. A médica não era um ser todo-poderoso. Ela também, com frequência, ficava doente. Durante aqueles anos na África, eu ficava doente com frequência e sempre gravemente. Durante os primeiros 5 anos, além dos periódicos contágios de malária, tive grande disenteria provocada por ameba e complicada por hepatite. Então, em 1957, fiquei muito doente com meningite ou malária cerebral. Então, contraí malária cerebral e fiquei doente por 3 meses. Depois tive febre tifoide e exaustão nervosa. Cada vez que eu ficava doente, outra pessoa, um africano ou missionário que já tinha uma grande carga de trabalho, tinha de gastar tempo comigo para me tratar. Uma outra pessoa tinha de adicionar todo o meu trabalho ao seu. Depois de cada enfermidade, eu ficava muito deprimida e desanimada, sentindo que era um fardo para a equipe e que deveria ir para casa. O que Deus estava tentando me dizer? Por que Deus não me mantinha em boa saúde? É claro que ele podia, mas por que ele não fazia isso? Durante anos, eu era a única missionária médica naquela área e sempre precisavam de mim. Eu era a que doava e o africano era o que recebia, sempre dizendo obrigado. Isto logo poderia se tornar desmoralizador. Eu não percebi que os papéis precisavam ser invertidos para que os africanos conhecessem o mesmo sentido de realização e alegria em ser solicitado que eu conhecia. Somente quando eu estava doente é que obviamente precisava deles. Eles cuidavam de mim, me alimentavam, me banhavam e eu dizia obrigada com sinceridade. A casa de Ellen no Congo era um grande contraste quando comparada aos lugares que seus antigos colegas de medicina escolheram como campo de trabalho. E ainda assim, para ela era sua casa, talvez ainda mais pelo fato da obra profunda que Deus realizava nela ali. Ela descreveu como Nebobongo era em 1962. O cenário é uma pequena clareira na margem nordeste da poderosa e úmida floresta Ituri, na África Central, apenas alguns graus acima da linha do Equador. Chuva, sol e umidade formam o clima. Raízes e folhas verdes, mergulhadas em óleo de palmeira, compõem a dieta alimentar. Os complementos normais, arroz, amendoim e milho, estão em falta, pois as chuvas chegaram tarde esse ano. A pobreza é a sorte de todos. O sofrimento tem aumentado muito através dos séculos. Supuram as feridas causadas pelo machado. Gripes viram pneumonia. Mulheres morrem ao dar à luz. Crianças morrem antes de aprenderem a andar. No entanto, as pessoas estão surpreendentemente felizes, aceitando com resignação estoica que a vida deve incluir sofrimento diário. Aqui neste pequeno e quase desconhecido vilarejo, um hospital foi erguido, não há eletricidade. A água é ajuntada em barris de petróleo de 200 litros, enquanto cai do telhado durante as chuvas diárias. A equipe médica procura servir a 500 mil de pessoas em um raio de 800 quilômetros.
Eles podem fazer tão pouco em função de seus recursos extremamente limitados, mas eles podem e oferecem um serviço amoroso com bom cuidado de enfermagem. Um vilarejo de 1,5 km fica à margem da estrada de terra. Ao sudoeste deste vilarejo, 2 fileiras de pequenas casas se posicionam, umas de frente às outras, formando um pátio ensolarado que abriga os alunos e as famílias dos 15 operários. Entre as dependências dos operários e o pátio quadrangular do hospital estão os cômodos onde as famílias e amigos dos pacientes do hospital podem ficar para preparar as refeições e lavar as roupas e ataduras de seus parentes enfermos. O hospital em si consiste de um conjunto de tijolos diferentes, algumas paredes permanentes e alas com paredes de barro, uma sala para cirurgias e uma grande área aberta ao ar livre e coberta, onde são clinicados os pacientes que não estão internados. A casa do médico, que fica de fundos para o hospital, é o foco de todas as atividades da comunidade. À frente, a praça do vilarejo, com sua pequena igreja à direita e a escola primária à esquerda. Cercando todo o espaço ao redor estão gramados inclinados, radiantes de jasmins poinsettias, e todas as outras partes rodeadas por uma floresta sem fim. Embora possa parecer aos de fora que este lugar deve estar em estado precário e ermo, para a equipe cujas vidas deram seu próprio sangue para o desenvolvimento deste lugar, ele é uma contínua fonte de milagres. Assim como também para minha médica, Nebobongo é a minha vida. Com exceção da inclusão do hospital e da escola de treinamento de paramédicos, a cidade continuava do mesmo modo como era, desde que a tetravó de alguém pode lembrar-se. É fácil presumir que a vida continua sendo como sempre foi. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Mas os acontecimentos políticos estavam mudando e afetariam as tendências de Nebobongo. Em 30 de julho de 1960, a Bélgica concedeu independência ao Congo belga. Belga foi tirado do nome e a nação tornou-se oficialmente Congo. Pouco antes disso, refletindo o novo espírito de nacionalismo, John Mangadima tornou-se o primeiro africano apontado como diretor administrativo do centro médico. O Congo tornou-se verdadeiramente um país africano, portanto era importante que aquela escola de treinamento ganhasse credencial do governo. Os não-africanos que viviam no Congo sentiram-se deslocados nesse tempo de mudança de autoridade belga para africana. O governo europeu removia seu povo do país a fim de protegê-lo de uma possível reação negativa, mas nem todos os europeus saíram. Ellen permaneceu. Em julho de 1960, 3 semanas após a declaração de independência e 12 horas depois da grande desocupação dos estrangeiros brancos da província Nordeste, subitamente lembrei-me da realidade do amor de Deus nos crentes ao meu redor. Eu fui a única europeia que permaneceu no vilarejo de Nebobongo e as tropas do Exército Nacional passavam ao entardecer, ameaçando com um sorriso debochado voltar durante a noite para gozar a companhia da dama branca. O medo adentrou a minha casa. Eu me agitava em minha cama, permitindo que o medo se apossasse de minhas faculdades mentais. Um rato correu ao forro da casa e eu me assustei, certa de que havia alguém em casa. Em desespero, coloquei-me de joelhos e simplesmente pedi a Deus que me segurasse junto a si. À medida que a tranquilidade retornava à minha vívida imaginação, pedi que, se fosse possível, ele enviasse alguém para ficar em casa comigo. Bang! Eu quase morri. É isso, eles chegaram. Então ouvi uma suave batida na porta. Depois parecia um tiro de pistola. Quem está aí? Esforcei-me em perguntar. Somos nós, sussurraram 2 vozes evidentemente femininas. Abri a porta com grande alívio. Recebi Taade, a esposa de nosso evangelista, e Damares, nossa parteira-chefe. Entrem, eu as apressava, fechando a porta rapidamente, atrás delas. Sentei-me com a cabeça entre as mãos, tentando recuperar-me da onda de choque, e então, tonta, perguntei-lhes por que tinham vindo.
Bem, disse Taade, eu acordei no meio da noite e o Senhor me disse bem claramente: vá até a doutora, ela precisa de você. Então levantei-me e vim. Isso foi exatamente o que aconteceu comigo, exclamou Damares. Nós três nos prostramos humildemente admiradas por sermos parte da obra maravilhosa da vontade de Deus. 4 anos depois da independência, houve uma rebelião no governo. Forças de guerrilha chamando-se a si mesmas Simbas, leões, tentaram destruir o governo do Congo. Era o ano de 1964. Os rebeldes, os Simbas, tomaram a província, expulsando o exército nacional e impondo um regime militar austero sobre os assustados moradores do vilarejo. As forças ocupantes eram severamente violentas por causa das drogas, bebidas e feitiçarias. Eles sentiam-se invencíveis e destruíam cruelmente a menor suspeita de resistência. Um aluno de nossa escola de enfermagem para homens, em Nebobongo, voltou de um fim de semana com seus pais. Ele estava apavorado, perturbado, e nos contou que as ruas estavam inundadas de sangue e de túmulos comunitários para mais de 500 pessoas. O medo e a revolta travavam batalhas em minha mente durante o dia e em meus sonhos durante a noite. Uma mulher grávida foi capturada de nossa maternidade, amarrada e jogada num caminhão. Enquanto os soldados saíam, não pudemos deixar de ouvir seu choro apavorado. A vida tornou-se um pesadelo vivo, mas tínhamos de continuar vivendo. Sempre que podíamos, nos reuníamos para orar, ler a palavra de Deus e cantar seus louvores. Assim nos mantínhamos sãos e Deus graciosamente substituía nosso medo por paz. Depois de 10 semanas apavorantes, a maré de guerra baixou. O presidente nativo, assim chamado entre os soldados mercenários, o exército recomeçou a assumir seu lugar no país, repelindo as guerrilhas, e muitos desses soldados morreram nesse novo ataque. Como podemos morrer? Eles se perguntavam. Eles não foram assegurados de que, pela força de seus rituais de iniciação, nenhuma bala lhes podia causar dano? O único modo pelo qual os médicos podiam explicar sua perda de poder era pela suposição de um feitiço mais forte nas mãos do Exército Nacional em avanço. Esta reversão ocorreu com a chegada das tropas mercenárias dos brancos. Não é necessário ser muito ingênuo para se chegar à conclusão de que os doutores brancos fizeram a mágica necessária para quebrar o poder das forças de guerrilha. Portanto, os rebeldes eram contra todo médico branco em seu território, com uma violência aterrorizante. Uma vez mais, quando Ellen foi discriminada por causa da atenção importuna e perigosa, Deus usou a igreja, o corpo de Cristo, para demonstrar a ela o seu cuidado. O caminhão do centro médico havia sido roubado pelos guerrilheiros jovens que forçaram Ellen a dirigi-lo. Entre os 17 jovens violentos e armados, John e Joel subiram na parte de trás do caminhão que eu fui forçada a dirigir, levando estes rebeldes para Uamba. O veículo não possuía faróis, nem ignição automática, nem limpadores de para-brisa. Segurando nervosamente o pino de uma granada, o tenente da gangue, que ainda era adolescente, me ordenou que dirigisse até o pátio de uma fábrica para procurar por petróleo e óleo. Depois de me mandar sair do caminhão, fiquei a alguns metros dele, sozinha no escuro. Foi somente aí que percebi que John e Joel estavam comigo. Senti a presença deles, de cada um dos meus lados. Saiam de perto de mim, sussurrei a eles. Eles vão me matar. Não fiquem comigo. Doutora, é por isso que estamos aqui. Você não pode morrer sozinha. Meia hora mais tarde, quando os rebeldes se foram, deixando-nos sozinhos na chuva, Joel disse: senti-me como um dos 3 amigos de Daniel na fornalha ardente. Certamente uma 4ª pessoa, cuja forma era como a do Filho de Deus, esteve conosco. Eles passaram por aquela experiência junto comigo unicamente por amarem como Cristo amou. Eles não precisavam estar ali. Numa noite de outubro de 1964, a casa de Ellen foi atacada por Simbas, que destruíram, rebuscaram e saquearam. Quando ela tentou escapar, foi espancada com tanta força que alguns de seus dentes caíram.
Com uma arma pressionada sobre sua cabeça, ela orou para que Deus apenas a deixasse morrer. Quando todos os homens saíram, exceto um, este a capturou, aprisionou e violentou. Ela escreve comovida como se sentiu abandonada naquela noite. Meu Deus, por que me desamparaste? A resposta de Deus a ela foi a remoção do medo, como que tirando-o completamente, e uma forte sensação de seus braços ao redor dela, segurando-a e confortando-a. Ela sentiu como se ele dissesse: quando eu te chamei, chamei para a comunhão dos meus sofrimentos. Filipenses 3. Eles não estão atacando você, estão atacando a mim. Apenas estou usando você para mostrar-me às pessoas ao seu redor. Nas 10 semanas que se seguiram, Ellen esteve com várias outras pessoas e passou por muitos lugares diferentes, inclusive um convento. Uma jovem freira tinha sido violentada e sentia como se tivesse traído a Deus e suas promessas a ele. Por causa de sua experiência semelhante, Ellen pôde quebrar a barreira de desespero daquela mulher de um modo como ninguém mais poderia. Um pouco antes de seu resgate, os soldados rebeldes começavam de um lado de um grande cômodo até o outro, levando as mulheres uma a uma e trazendo-as de volta quando tinham terminado de abusar delas. O primeiro impulso de Ellen foi esconder-se e não ter de suportar esta humilhação novamente. Então ela pensou em Jesus. Ele se colocou como nosso substituto, a comunhão dos seus sofrimentos. Ela deu um passo à frente, tentando proteger algumas das outras mulheres de passarem por um novo trauma, do qual elas poderiam bem possivelmente escapar. Mais tarde, ela olhou de volta para este período de sua vida e escreveu: Nós aprendemos porque Deus nos deu seu nome como Eu Sou. Êxodo 3,14. Sua graça sempre provou ser suficiente no momento de necessidade, mas nunca antes do momento de necessidade. Como que antecipando o sofrimento em minha imaginação, pensei a respeito do que estes soldados cruéis fariam a seguir e tremi de medo. Mas quando chegou o momento da ação, Deus me encheu com uma paz e segurança sobre o que dizer e fazer que me surpreenderam e que frequentemente derrotaram as táticas imediatas do inimigo. Mais tarde, quando ela voltou à Inglaterra, uma mulher, uma estranha, perguntou a Ellen se no meio de todo aquele problema, uma noite de outubro em particular teve qualquer significado. Foi a própria noite quando Ellen foi atacada. A mulher havia sido despertada com uma forte vontade de orar intensamente por Ellen, de quem ela só ouvira falar. Ela orou e não se sentiu livre para parar até uma certa hora, a qual ela mencionou para Ellen. Calculando a diferença nos fusos horários, aquela foi a mesma hora em que Ellen tinha sido inundada pela paz de Deus e soube que não fora abandonada por ele, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. No começo de 1965, Ellen e outros foram resgatados pelo Exército Nacional e ela retornou à Inglaterra. Era como se estivesse ressuscitado da morte. Mas ela se lembrava dos seus colegas que não sobreviveram para retornar a seus países. Ela pensou em Hebreus 11, compreendendo que pela fé ela foi tirada do Congo para que retornasse à sua família. E igualmente pela fé, muitos amigos foram tirados do Congo para viverem imediatamente e para sempre com Cristo. Após um ano em casa na Inglaterra, ela não conseguiu ficar longe. Em 1966, voltou ao Congo, agora chamado Zaire, o qual lutava para recuperar-se da devastação dos Simbas. 5 organizações missionárias colaboraram a fim de criar o Centro Médico Evangélico de Nyankund. Novamente, Ellen estava na área nordeste do país. Ela era encarregada de estabelecer o treinamento e a educação médica do centro. Depois de 7 anos, ela voltou a morar na Inglaterra. Ela escreve: Desde 1973, tenho vivido no Reino Unido e tenho procurado tornar conhecida a necessidade desesperada de 3 bilhões de pessoas que vivem hoje e que nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo e da redenção que Ele consumou por estas pessoas no Calvário. Estes são os povos escondidos em mais de 10 mil grupos étnicos ao redor do mundo.
Enquanto tento tornar conhecida a necessidade desses povos, oro com determinação para que o Espírito Santo desperte corações que respondam. Parece tão óbvio para mim que os jovens crentes devam levantar-se e ir, porque a resposta é tão insignificante? É porque os crentes de hoje têm um entendimento inadequado sobre a santidade de Deus e, portanto, de sua ira contra o pecado e sobre o terror da eternidade sem Cristo? Se fôssemos tomados por estes dois fatos, a necessidade do julgamento do pecado, porque Deus é santo, e a necessidade de santificação no crente para que possa apresentar esse Deus aos outros, não sentiríamos fome e sede de justiça e, independentemente do custo, não deixaríamos que os outros vissem Cristo em nós e fossem atraídos a Ele? Em outras palavras, se entendêssemos o ensino da Escritura sobre a necessidade de santidade na vida de cada crente, não haveria necessidade de suplicar por missionários. Ellen Roseveare voltou mais de uma vez ao seu antigo habitat africano. O vídeo Mama Luca Comes Home registra a sua visita nos anos 80. Sua antiga agência missionária, a WSC, registrou sua visita em 2004. A nova sala de cirurgia em funcionamento em Nebobongo foi aberta na metade do mês de novembro com grande júbilo e fanfarra. Foi nomeado o Centro Cirúrgico Mama Luca, em honra à doutora Ellen Roseveare, Reino Unido, que fez sua primeira cesariana aqui há 50 anos atrás. Na terça-feira seguinte à abertura, Philip Wood e os jovens médicos de Nebobongo inauguraram a nova sala de cirurgia, operando um bebê de 9 meses com lábio leporino. A criança é o neto de Joshua, que trabalhou muitos anos na gráfica de Ibambi. A cirurgia foi tranquila e na manhã seguinte a notícia era de que o bebê estava se alimentando bem. O trabalho continua em Ibambi e Nebobongo. Hoje, Ellen Roseveare vive na Inglaterra, escrevendo e testemunhando. Em 1987, recordou um encontro com um vaqueiro africano que não podia ler e outro com uma mulher britânica. Numa manhã, em 1972, um pouco antes de deixar o campo missionário, tive o momentoso privilégio de conhecer um africano no acostamento da estrada de Uganda. Após os cumprimentos costumeiros e cortesias, enquanto ele continuava ali olhando para mim, perguntei o que ele queria. Ele me disse em Swahili: "Você é uma enviada?" Surpreendida por esta pergunta, rapidamente pensei que é isso que significa a palavra missionária e disse-lhe: "Sim, sou, mas depende. Enviada por quem e para quê?" Ele me disse: "Você é uma enviada do grande Deus para me dizer sobre alguém chamado Jesus?" Eu confesso que suspirei. "Você sabe ler?" Perguntei-lhe. "Não", ele respondeu. Peguei o livro colorido Sem Palavras, que usamos para ajudar aqueles que não podem ler sobre o plano da salvação. E ao sol do início da manhã, sentei-me ao lado dele e tive a alegria ímpar de levá-lo ao Senhor Jesus Cristo. Alguns anos atrás, na Inglaterra, enquanto estava na plataforma da estação do trem com minha sombrinha aberta, uma mulher não tinha sombrinha, então ofereci dividir a minha. Pensei rapidamente: como posso começar uma conversa com ela? Do outro lado da linha do trem estava um grande anúncio de cigarros. Disse a ela: "Aquilo me deixa irada. Aquele pôster faz com que os jovens queiram fumar. Fumar causa câncer de pulmão. Câncer de pulmão leva à morte." E bem ali naquela estação, ela se emocionou e começou a chorar. O trem chegou e, sentando-me ao lado dela, perguntei se podia ajudá-la. Ela disse: "Acabo de sair do hospital da cidade. Eles me disseram que estou morrendo de câncer nos pulmões por ter fumado a vida toda." Enquanto percebia Deus direcionando nossa conversa, eu a ouvi acrescentar: "E não sei para onde estou indo." Eu peguei uma pequena cópia do mesmo livro colorido Sem Palavras. De fato, eu fiquei vermelha de orelha a orelha, porque todos os passageiros do vagão ouviram enquanto eu compartilhava das boas novas com ela, o mesmo caminho de salvação que ensinei ao boiadeiro analfabeto na estrada africana. Não havia diferença.
Não importa se viajo 10.000 quilômetros ou apenas 20 minutos de casa. O que realmente importa é que as pessoas que encontramos sejam valiosas para nós do mesmo modo como são para Jesus. As circunstâncias exteriores da vida de Ellen Roseveare podem ser diferentes de muitas em nossas vidas, mas suas batalhas interiores eram as mesmas. E como todos nós sabemos, as batalhas internas não ficam dentro de nós. Elas escapam para fora e ferem as pessoas inocentes ao nosso redor, frequentemente as pessoas com quem mais nos importamos. Observar as batalhas na vida de outra pessoa, Ellen Roseveare neste caso, pode nos dar a perspectiva para entendermos mais claramente nossas próprias lutas. Uma coisa que tenho observado aqui é que raramente há apenas uma causa para nossos vales. Vemos quão entrelaçadas são as causas de aridez espiritual, tal como Ellen descreve um período durante seu treinamento médico. A alegria e o entusiasmo dos primeiros 3 anos subitamente pareciam estar sumindo. O trabalho começou a desnortear-me. Infelicidade, solidão, temor, inferioridade, tudo isso tomou conta de mim. Ao mesmo tempo, o estudo bíblico e a oração se tornaram algo superficial e mecânico ao invés de prazeroso. O testemunho continuou, mas sem fé real ou expectativa de ver resultados. Olhando para trás, é fácil perceber que pelo menos parte da explicação está no fato de que, como muitos de meus colegas da faculdade de medicina, eu sofria com o trabalho excessivo e a extenuação resultante de um programa muito cheio. Eu pensava que esta exaustão era falha espiritual. Ela se sentia como um fracasso espiritual e, de alguma maneira, isso era verdade. Ela lia a Bíblia e orava por obrigação. Falar de Cristo parecia não ter sentido. Ela provavelmente se sentia uma hipócrita quando o fazia, pois quem desejaria o tipo de vida espiritual experimentado por Ellen? No entanto, aquela insensibilidade não vinha do nada. Ela trabalhava e estudava muitas horas por dia, o que significava que ela não estava dormindo o suficiente. Sua vulnerabilidade à infelicidade, solidão, temor e inferioridade resultava de 2 fatores: de sua exaustão e de sua falta de vigor espiritual. Sua vida espiritual se arrastava porque estava exausta, e estava exausta por causa de seu baixo nível de vida espiritual. Em outras palavras, tudo era uma confusão. É uma boa lição para nos lembrarmos. Sempre que pudermos fazer uma escolha, devemos fazer boas escolhas com relação a dormir e comer e a outras coisas que afetam nossa saúde, para que não fiquemos expostos ao pecado que mina nosso bem-estar espiritual. Por outro lado, através da palavra de Deus e de nossa oração, precisamos nos esforçar muito para mantermos fortalecida a nossa conexão com Deus, a fim de que tenhamos discernimento para ver quando estamos caindo em más atitudes e na probabilidade de encobrir e justificar o pecado em nossas vidas. Deus frequentemente usa outras pessoas para nos trazer de volta quando caímos em pecados que trazem aridez espiritual. Vemos isto acontecer na vida de Ellen. Quando outras pessoas nos apontam nossas fraquezas, nossos pecados, isto nos faz humildes. Minha inclinação é me justificar, pensando que eles apenas não conhecem todos os fatores que me fizeram falar ou fazer como fiz. Fui encorajada de modo especial ao ver Ellen voltar-se para seu pastor africano e seus colegas de trabalho para receber a exortação e a correção deles. Mesmo que não queiramos ser racistas ou preconceituosos e, embora não admitamos, é difícil acreditar que alguém de outra cultura possa entender ou mesmo ter o direito de nos admoestar. Isto é verdade, especialmente como no caso quando Ellen exclamou: "E eu que tinha ido àquela terra como missionária e professora." É uma dádiva abençoadora quando Deus nos concede corações e mentes para entender, sentir e compreender que irmãos e irmãs vêm em todas as cores, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26 a 28.
Aprendi mais uma coisa com Ellen Rosevery. Talvez não seja aprendi, mas lembrei aquilo que já sabia. Quando as coisas estavam se desmoronando em Nebobongo e Ellen entendeu que precisava mudar, como ela expressou isso? Ela disse: de repente percebi que deveria retirar-me e buscar o perdão e a restauração de Deus se eu quisesse continuar no trabalho. Quando as coisas vão mal, tentamos dar um tempo e relaxar. Mas isso é tudo o que fazemos? De fato, dar um tempo fará pouco bem, a não ser que, além de nos tirar da confusão, este tempo nos direcione a Deus. Talvez o fator subjacente pessoal mais profundo na tensão que Ellen sentia era a necessidade que tinha de dar o seu melhor e, se possível, ser a melhor. Deus a chamou para a África, onde isto não seria possível. Lá havia mais lições para ela, tais como aprender a tratar malária pelos sintomas em vez de fazê-lo por meio de testes laboratoriais. Ter de operar sem ter sido treinada como cirurgiã. Fazer tijolos em lugar de passar o dia com os pacientes. Talvez esta seja uma questão para alguns de nós. Lutar com a realidade de que Deus nos chamou para fazermos menos do que queremos fazer, ou menos do que aquilo que acreditamos ser o melhor. Isto pode acontecer em qualquer ambiente. Para mim, isso tem sido verdadeiro, especialmente nos anos em que tive crianças pequenas. Eu me formei na faculdade para isso? Talvez o nosso problema seja o modo como nos vemos. Talvez pensemos de modo mais elevado sobre nós mesmos do que deveríamos. Se alguém foi bom demais para morrer, este foi Jesus. Se alguém devia ter feito coisas maiores do que andar por estradas poeirentas e conversar com pessoas muito ignorantes para entendê-lo, este alguém foi Jesus. Em Filipenses 3, a passagem que norteia a história de Ellen, está o versículo: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Verso 10. Quando Deus chamou Ellen para fazer menos do que ela esperava, ele a estava ajudando a tornar-se como Cristo, em vez de tornar-se como a melhor médica ou missionária que ela conhecesse. Com quem queremos nos parecer? Em 1989, 120 jovens assentaram-se de pernas cruzadas na sala de estar e de jantar dos Pippers, cobrindo quase cada centímetro do espaço do chão. Eles aceitaram o convite público que fizemos a todos que pensavam que missões poderia estar em seu futuro. Ellen Rosevery ficou de pé perto da lareira, olhou os rostos de cada um deles e se dirigiu a um jarro do qual tirou vagarosamente um comprido botão de rosa vermelha. Enquanto falava, ela quebrou os espinhos, as folhas, as pétalas, a casca verde do talo, cada elemento que compõe uma rosa. Tudo o que ela deixou foi uma haste reta e lisa. As partes que caíram no chão não eram ruins, mas ela explicou: estas partes tiveram de ser removidas para que ela pudesse fazer uma flecha. Deus faz isso conosco. Ela disse: Ele tira tudo, até as boas coisas inocentes, que nos impedem de ser as flechas que Ele atirará em seu alvo planejado e por seus próprios propósitos. Fui comovida por semelhanças entre a vida de Ellen Rosevery e a vida de uma de minhas irmãs. O chamado de Julie para a África começou com uma viagem missionária há mais de 30 anos. Sua casa tem sido no Quênia, República Centro-Africana, Camarões, Congo-Brazzaville e, de novo, Camarões. Ela sobreviveu a 4 golpes e tentativas de golpes políticos. Foi expulsa 2 vezes com sua família e tratou de um estresse que permaneceu posteriormente. Ela tem retornado cada vez porque não consegue ficar longe. Portanto, essa história de Ellen Rosevery no Congo, Kinshasa, é dedicado a Julie Anderson em Camarões, com Steve e seu filho Luke. Julie, ouço com gratidão enquanto você canta as palavras do hino de autonegação que acredito também poderiam ser as palavras de Ellen Rosevery. Seja Cristo e não eu, honrado, amado, exaltado. Seja Cristo e não eu, visto, conhecido, ouvido. Seja Cristo e não eu, em cada olhar e ação. Seja Cristo e não eu, em cada pensamento e palavra. Seja Cristo e não eu, a confortar na dor.
Seja Cristo e não eu a enxugar a lágrima dos olhos. Seja Cristo e não eu a levar o fardo cansativo. Seja Cristo e não eu a banir todo temor. Seja Cristo e não eu a proferir nenhuma palavra ociosa. Cristo, somente Cristo, e nenhum som inútil e inquietante. Cristo, somente Cristo, e nenhuma atitude egoísta. Cristo, somente Cristo, e nenhum vestígio de mim. Seja Cristo e não eu, que supre todas as minhas necessidades. Seja Cristo e não eu, minha força e saúde. Cristo, somente Cristo, para o corpo, a alma e o espírito. Cristo, somente Cristo, viva a sua vida em mim. Cristo, somente Cristo, em breve encherá minha visão. A glória excelente em breve eu verei. Cristo, somente Cristo, o único desejo que me satisfaz. Cristo, somente Cristo, meu tudo em tudo.